Os padres e madres sinodais, ao chegar ao fim da primeira sessão, afirmaram no relatório de síntese que estão convencidos de que cada igreja, dentro da comunhão das igrejas, tem muito a dar, porque o Espírito Santo distribui com abundância os seus dons em vista da utilidade comum. O agrupamento de igrejas na comunhão de toda a igreja, este é o tema do capítulo 19, que destaca a disponibilidade para crescer no conhecimento recíproco e para predispor as estruturas necessárias para a permuta de riquezas espirituais, discípulos missionários e bens materiais, e possa assim tornar-se uma realidade concreta. Quem conversa com a gente sobre este tema do capítulo 19 é o padre Valdecir Badzinski, secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende as igrejas locais do estado do Paraná e também é membro da equipe nacional de animação para o Sínodo. Padre Valdecir, uma alegria recebê-lo aqui no Igreja Sinodal. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela acolhida e saúdo a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão sobre o processo sinodal em nossa igreja, em nível de Brasil e em nível mundial. Padre Valdecir, antes de iniciar propriamente aqui nas perguntas, no tema do capítulo, gostaria assim, de ouvir como um testemunho também como é que tem sido a experiência de participar deste processo de animação sinodal aqui no Brasil, seja a primeira etapa, né, que aconteceu a nível nacional e depois acompanhar todo esse desenvolvimento. Testemunho é muito interessante porque eu sou uma pessoa muito privilegiada. Primeiro, por ser padre. E aí tem um âmbito de atuação na sociedade e na igreja. Segundo, que como padre, membro da equipe nacional e atuando aqui no Regional Sul 2 como secretário executivo, eu tenho possibilidades e oportunidades de adentrar na reflexão de temas que a igreja nos propõe. Por isso, refletir sobre a igreja sinodal é uma oportunidade ímpar, ainda mais como padre. Por quê? Nós revivemos o Concílio Vaticano II e todo o processo histórico da Igreja antes e depois do Concílio Vaticano II, adentrando ou refletindo sobre a Igreja na realidade, a Igreja povo de Deus. Então, um testemunho de crescimento. Eu me sinto feliz por participar, fazer parte desse processo da igreja na atualidade. Que bonito ouvir, Padre Valdecir, esse testemunho, né? E também de agradecer a você e a tantos e tantas que têm proporcionado e impulsionado este processo, né? Seja no trabalho técnico, seja no trabalho pastoral, mas nesse acompanhamento, né? E aí eu te pergunto, qual que é o papel, assim, da sinodalidade na visão da igreja como corpo de Cristo? Sempre quando penso no tema da comunhão, me vem essa analogia do que o apóstolo Paulo apresenta, né, da igreja, do corpo, dos membros, né? Como é que a sinodalidade se conecta com isso nessa perspectiva da comunhão? É muito interessante porque esse tema ele perpassa toda a história da igreja, e aqui tu cita muito bem o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala dessa diversidade de membros, de carismas, de dons, num único corpo. Por isso, quando nós olhamos a igreja nesta multiplicidade, nessa diversidade, poderíamos dizer, nessas diferenças, mas num único corpo, tendo Cristo cabeça, então nós somos a igreja de Cristo, a igreja da palavra de Deus, a igreja dos apóstolos, a igreja dos profetas, é a igreja que Deus quer, que sonhou, que planejou. Por isso é interessante, quando nós refletimos sobre estas diferenças, não são divisões, não são separações, mas são somas daquilo que Deus faz em nós e nos constitui como membros da igreja. E aqui poderíamos já adentrar, Marcos, saber que o batismo nos torna membros deste corpo. Por isso a carta de Paulo à comunidade de Corinto é uma carta que une os cristãos de Corinto a partir de suas diferenças. Acho que o sínodo
nos trouxe esta reflexão acima de tudo. E aqui eu traria já nessa mesma reflexão entender que o processo sinodal ou o processo de reflexão eclesiológica, ela deve se considerar e deve partir de que o Espírito Santo é o protagonista de todo o processo de reflexão e de ação. Se não é pelo Espírito Santo, as nossas diferenças, elas avolumam-se e tomam corpo, tomam espaço. Quando o Espírito Santo atua em nós e nas nossas diferenças, aí as nossas diferenças tornam igreja, comunidade, corpo de Cristo. Então, penso que o processo sinodal, ele nos traz uma reflexão de profundidade daquilo que nós somos como igreja e daquilo que nós convivemos como igreja, né? E um segundo momento de reflexão, aí a partir do protagonismo do Espírito Santo, é que nós descobrimos, pelo processo sinodal e não só, de que a igreja é o ambiente da escuta, mas é uma escuta interna, não mais de laboratórios, de curso de teologia, de teólogos, de pesquisadoras. É uma escuta que parte de dentro, que parte da realidade, da base, né? Então, uma escuta no espírito, a partir daquele que está próximo de nós. Parece que essa é a igreja das diversidades, de carismas, a igreja que o Espírito atua. Muito importante esse destaque que o senhor faz sobre o protagonismo do Espírito e a escuta, né? A escuta como uma oportunidade, como um espaço privilegiado para se criar comunhão, né? E o texto de síntese aqui, do relatório de síntese que a gente tem aprofundado, a gente já está chegando ao final do nosso documento, são 20 capítulos e a gente hoje já está aqui no capítulo 19, né? E que trata sobre o agrupamento de igrejas na comunhão de toda a igreja. Aí eu pergunto, Padre Valdecir, quando fala assim, comunhão de igrejas, trata-se apenas de criar novas estruturas, de pensar estruturas que conectem igrejas, seja paróquias, comunidades, dioceses, ou isso implica também uma mudança de mentalidade para perceber a necessidade de comunhão? É interessante porque essa é uma questão muito ampla e não dá para fechar aqui a reflexão para dar uma resposta. Nós olhamos para a igreja em nível universal, desde o Papa até as nossas pastorais, movimentos, as comunidades do interior, que são muitas, nossa realidade de igreja no Brasil, e nós percebemos estas convergências, acho que chamaria assim, Marcos, as convergências para nós compreender as diferenças, a comunhão de igrejas, a comunhão de igrejas. O Papa Francisco está como cabeça da igreja, deste corpo eclesial. Agora, eu poderia elencar aqui alguns pontos que convergem e geram comunhão na igreja. Primeiro, o batismo. O batismo é fonte da missão comum dos cristãos católicos. E o Papa tem insistido muito nisso. Que o batismo nos torna igreja e incute em nós uma missão. E esta missão é desenvolvida desde o Papa, desde o ministério petrino, até as realidades menores, sejam de grupos, de comunidades e pastorais. Eu poderia até retomar, então, o texto de Paulo, a primeira carta de Coríntios, o capítulo 13, que os batizados, eles superam as diferenças, nem gregos, todos são um em Cristo. Acho que um segundo ponto que nos faz esta aproximação de igreja, desse agrupamento de igrejas, é nós compreender que o processo sinodal nos torna homens e mulheres a serviço de Cristo através da igreja. Então, a igreja se faz com estes que se colocam a serviço. Um quarto processo, e aqui poderia retomar, então, aquilo que eu citava antes, que nós começamos a aprender que na igreja nós devemos ouvir e ser ouvido. A igreja se faz desta somatória
de relações uns com os outros. Não são os documentos, não são as doutrinas, são o fato de ouvir e ser ouvido é que nos torna, nos fortalece como igreja. Um outro ponto, poderia chamar aqui de um quarto ponto, é que nós começamos a compreender que a relação de igrejas mostra o rosto das igrejas, Os diversos e múltiplos rostos, eles foram aparecendo durante o processo sinodal, foram sendo anotados nas sínteses nas igrejas particulares. Chegando à equipe nacional, nós começamos a verificar o rosto de cada igreja, de cada região no Brasil. Um quinto ponto, chamaria isso desta proximidade e comunhão de igrejas, é o encontro de diálogo, tá? Está similar aí à questão da escuta, do ouvir e ser ouvido, porém o encontro de diálogos. Poderia citar ainda talvez um ponto sequencial, que é a cultura do encontro e do diálogo, nesta mesma sequência. A cultura do encontro e do diálogo. Então passa a ser, a não mais ser uma igreja do eu, tá? Mas uma igreja do nós. E esta é a essência da igreja. A igreja nasce da relação de pessoas. Então sempre o verbo é traduzido para a terceira pessoa. É sempre nós. E aqui, Marcos, a nossa base de reflexão está na Santíssima Trindade. A igreja, nós, é uma igreja fundada, fundamentada, inspirada na Santíssima Trindade, que é uma comunidade perfeita. Tá? Eu até notei aqui, a Santíssima Trindade, ela vive numa familiaridade. E aí eu notei alguns aspectos que aparecem na vivência da Santíssima Trindade. Padre Valdeci, desculpe interrompê-lo, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e a gente retoma falando sobre essas características que eu já estou aqui curioso e ansioso para escutá-lo. Você também que está em casa, já já a gente continua esse papo muito interessante sobre essa dinâmica da comunhão na perspectiva de uma igreja sinodal. Já voltamos com o nosso programa Igreja Sinodal, refletindo hoje sobre o capítulo 19, que fala sobre os agrupamentos de igreja na comunhão da igreja. Perceber que somos uma única igreja. Eu estou conversando com o padre Valdecir Badzinski, secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende as igrejas do estado do Paraná. E, padre Valdecir, nós terminamos, eu interrompi dizendo que voltaria para a gente olhar para esse modelo, espelho, inspiração de comunhão que é a Santíssima Trindade, que você disse que tinha alguns pontos para destacar para nós. Isso, Marcos, é muito interessante porque quando nós refletimos sobre a Santíssima Trindade, a teologia trinitária, ela é muito ampla. Porém, aqui eu faço um olhar simples, numa perspectiva pastoral, baseado no documento de Aparecida do número 434. Por quê? O documento de Aparecida dá este olhar pastoral trinitário. E lá descreve que a Santíssima Trindade, ela não vive numa solidão, no isolamento, mas numa familiaridade, tá? E por isso que quando eu citei antes, que quando nós refletimos sobre a comunhão de igrejas, esse número 434 do documento Aparecida pode ser uma grande inspiração para nós compreender que na comunidade, na igreja, nós temos as diferenças, as multiplicidades, citamos antes o 1 Coríntios 12, capítulo 13, esta multiplicidade na unidade. Tá? O problema não é ser diferente, é ser desunido. Tá? Quando as nossas diferenças divergem do corpo de Cristo, nós perdemos a essência do ser igreja. E por isso que eu citava, né, olhando e refletindo o documento Aparecida, a gente percebe que na Santíssima Trindade há amor, a evidência do amor, mas um amor intenso, não é um amor maquiado, tá? Um amor intenso.
Segundo, a reciprocidade, alegria, fidelidade, felicidade, cooperação. Tá? Veja, a Santíssima Trindade, as pessoas da Santíssima Trindade não deixam de ser o que são para viver essas categorias de reciprocidade, de amor, de fidelidade, de alegria, elas não deixam. A natureza de cada uma das pessoas, ela permanece. Então, não deixa o eu para ser nós. Eu sou o nós com o eu presente. E aqui está a comunhão de igrejas. Quando nós percebemos que o Espírito Santo produz em nós uma relação para nos tornar corpo de Cristo. Não haveria, de fato, uma inspiração melhor, né? E você traz aí o documento de Aparecida, né? Para quem está nos acompanhando, que assim, o documento de Aparecida ele é um marco muito importante para a caminhada da igreja, porque o nosso Papa Francisco, enquanto cardeal e membro da conferência, também participou ativamente, né, da redação desse documento, e é o que a gente vai percebendo também. Então, se a gente olha para as exortações apostólicas, para as falas, para os documentos, a própria caminhada sinodal, nós encontramos muitos pontos de ligação com o documento de Aparecida e com aquilo que a igreja no continente latino-americano e caribenho pode oferecer para a igreja a nível mundial, né? Este capítulo que a gente está conversando, ele traz assim, muitos elementos que talvez são para uma esfera de especialistas do direito canônico, né, que aqui pede para aprofundar mais algumas questões. Mas tem um ponto, Padre Valdecir, que eu queria trazer, que dentro das propostas aparece assim: com base nos aprofundamentos pedidos acerca da configuração dos agrupamentos de igreja, coloque-se em prática o exercício da sinodalidade a nível regional, nacional e continental. A igreja no Brasil já tem uma experiência muito bonita. Para quem está nos acompanhando, a estrutura que nós temos hoje é formada por 19 regionais. E o Padre Valdecir coordena, é o secretário executivo de um deles, né, do Regional Sul 2. Comenta um pouco para a gente, Padre Valdecir, do regional, esse agrupamento das igrejas, como um espaço também para o exercício da sinodalidade. Isso, aqui no Regional Sul 2 nós temos uma peculiaridade de relação entre igrejas, porque são 18 circunscrição eclesiástica latina e 2 ucranianas. Nós temos a eparquia e a arquieparquia. Agora, é impressionante, no Brasil nós temos mais 2 dioceses ucranianas, mas no Paraná nós temos essas 2. É impressionante como há uma comunhão, uma proximidade, uma reciprocidade entre as igrejas católica ucraniana e católica latina. Isto é pleno, não há divisão. A participação, a ajuda, a interação é plena. Eu vejo isto, Marcos, também como fruto, o aperfeiçoamento disso, o aprimoramento disso, fruto do sínodo. O sínodo nos trouxe a abertura, a acolhida, o abraçar a todos, a convergência de ideias, de diferenças, como citávamos antes, né? Então, esta peculiaridade que é no estado do Paraná, desta proximidade entre os 2 ritos, nos ajudam a crescer. Eu percebo muito forte isto. Não há diminuição e enfraquecimento, mas fortalecimento da relação eclesial entre essas diferenças. E, obviamente, nós temos no Paraná 9 mil e alguma coisinha, um pouquinho mais de 9 mil comunidades, chamaria aqui de capelas, né? Comunidades que não tem padre morando. E nessas capelas, distribuída em 912 paróquias, nós temos então uma igreja povo de Deus, que realiza a missão batismal, que se une, partilha, celebra e vive a comunhão com todos os níveis e instâncias da igreja diocesana e regional, né? Então, partilhando, testemunhando este crescimento que temos nessa diversidade de igrejas aqui no estado do Paraná. Que bonito ouvir esse relato e testemunho, né, dessa experiência de comunhão.
E já partindo aqui para o encerramento, Padre Valdecir, do nosso programa, me veio ao coração assim um ponto, né? Toda a dinâmica sinodal tem nos colocado em vista da missão, uma igreja sinodal em missão, a comunhão para unir-nos e fortalecer-nos na missão. E um dos pontos que aparece como a comunhão das igrejas é exatamente essa cooperação missionária. O Regional Sul 2 também é um dos pioneiros nessa experiência de colaboração, inclusive fora do Brasil, né, com uma missão na África. Como é que é também poder viver essa experiência de comunhão de igrejas, sendo todos uma única igreja? Sabe, Marcos, a dimensão missionária, a gente poderia sintetizar no fortalecimento da fé e da vida da comunidade, tá? E todas as instâncias, seja a missão na comunidade, na paróquia, diocese, regional, como é o nosso caso, nós temos a missão Agentes, que está no país da Guiné-Bissau. Na diocese, o país só tem 2 dioceses. Nós estamos na diocese de Bafatá, uma pequena comunidade, um pequeno município chamado de Quebra. Esta missão Agentes, que nós atuamos, enviamos missionários, recursos, contribuímos também com projetos, aprendemos com a realidade guineense, tem somente fortalecido a nossa realidade de igreja no Paraná, tá? Aqui não há problema, eu posso, inclusive está aqui na minha frente, uma Bíblia. Nós mandamos fazer 25.000 Bíblias destas, com a ajuda dos ministros da Eucaristia, de lideranças do povo de Deus, e estas Bíblias estão dentro de um container, indo para o país da Guiné-Bissau. Olha que lindo! Vejam, esta ação que realizamos aqui fortalece a nossa comunhão de igreja, fortalece a nossa missão de batizados, fortalece a nossa consciência de pertença à igreja. Nós assumimos isto contribuindo com irmãos, né, à distância em outro continente. Padre Valdecir Badzinski, secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB e que também integra a equipe de animação do Sínodo. Uma alegria receber você aqui no programa. Muito obrigado pelo tempo de conversa, pela reflexão e também por essa bonita partilha, né, de como podemos crescer em comunhão e missão sendo uma igreja sinodal. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. E lembrando, né, que o sínodo ele deve criar uma mentalidade, ter um jeito de ser. Eu acredito assim muito que o Papa Francisco, inspirado, os nossos bispos, a nossa igreja, criou em nós uma mentalidade profunda, bela, inserida na realidade a partir do nosso batismo. Uma alegria participar e parabéns pela reflexão deste programa que ajuda tantas pessoas a interagirem e a conhecerem melhor a nossa igreja. Um abraço. Obrigado, igualmente. E a você que nos acompanhou neste programa, obrigado pelo tempo e também por se interessar, né, a viver a comunhão. É um chamado que brota do nosso batismo, do sim a Jesus Cristo, numa igreja, numa comunidade. Que nós sigamos, então, como Igreja Sinodal em Missão. No próximo programa vamos refletir sobre o último capítulo do nosso relatório de síntese. Eu espero você. Até lá.